Eu passo a palavra ao presidente Gilmar para a abertura da reunião. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gilmar dos Santos Marques, associado representativo do Rotary Club de Brasília, 5 de dezembro. Minha classificação é consultoria. Meu cargo no Clube 2020-21, presidente. Eu convido a todos para que, após bater o sino, fazermos a saudação ao Pavilhão Nacional e darmos início a mais uma reunião do Rotary Club de Brasília, 5 de dezembro. Vamos para o nosso hino do Rotary. Ok, nós agora vamos ouvir a nossa palestrante. A palavra para você, Yara, para você, antes de iniciar a sua palestra, fazer um currículo bem reduzido para nós. A palavra está com a nossa palestrante querida Yara Marise Escalante. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador Chico, presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, governador Pedro Durão, nosso convidado, coordenador da Polio, nosso coordenador na região, demais governadores, presidente deste clube, Gilmar Santos Marques, convidados e companheiros presentes. Eu sou Yara Marise Verfeuser, associada representativa do Rotary Club de Brasília, presidente da Comissão de Projetos e Serviços Humanitários, no Distrito, coordenadora do programa NRDC e coordenadora da Subcomissão Distrital da Polio, Fundação Rotária. Eu tinha mesmo, por solicitação do governador Chico, abrir um espaço para minha autoapresentação. Então, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nasci em 1937, resido em Brasília desde 1967. Meus pais, Lauro Nabuco Vercoiser e Cecília Dias Vercoiser, falecidos. Sou formada em contabilidade, funcionária pública aposentada no governo do Distrito Federal. Trabalhei no gabinete do governador, na função de confiança de assessora do gabinete civil, à disposição da primeira-dama, por muitos anos, e na Terra Capri, também de 2011. Condecorações. Tive condecorações do Distrito Federal, Ordem Mérito de Brasília, Cavaleiro, em 1982, Governo do Distrito Federal, Medalha Mérito Buriti, em 1993, Governo do Distrito Federal, Proteção e Ação Social, Paz, 1993,
Medalha do Mérito Social, 1990. No Rotary, fui associada da Casa da Amizade Santa Maria, Rio Grande do Sul, e em Brasília, na Casa da Amizade Unificada, e em 1º de novembro de 1991, fui admitida associada representativa do Rotary Clube de Brasília. Tive várias honrarias pelo Rotary Internacional. Exerci várias funções no Distrito 4530 e atuei em várias conferências distritais. Fui governadora assistente em várias gestões também. Fui representante especial de 2 governadores, designada para fundar o Rotary Clube de São Sebastião. Embaixadora da campanha da hepatite zero, presidente da subcomissão distrital da polio, coordenadora distrital do programa Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, NRDC. No Rotary Clube de Brasília, exerci todas as funções do clube, ocupei a presidência por 3 vezes e, há vários anos, presidente da Comissão de Projetos Humanitários. Estou até hoje com essa incumbência. Na Fundação de Rotarianos de Brasília, fui diretora secretária de 2008 a 2021. Tive inúmeras participações em seminários, treinamentos, simpósios, fóruns, conferências digitais e encontros rotários. Desafios alcançados. Entre muitos desafios alcançados, temos os projetos que por mim foram elaborados e que foram executados pelo Rotary Clube de Brasília. Essa é a minha apresentação. Agora, hoje me convidaram para nosso governador Chico, nosso presidente da Fundação Rotária, convidou para fazer um pronunciamento sobre a polio. Então, a polio em 1985. Por que polio desde 1985? Bem, eu peço desculpas aos senhores, que hoje amanheci rouca, eu estou com um pouquinho de orquidão na minha voz, assim, é meio difícil de falar, mas eu vou fazer. Por que polio desde 1985? Porque em 1985, numa decisão conjunta, os países das Américas resolveram que é viável a erradicação da transmissão do vírus da polio e torna-se um compromisso com todos os governos do continente, através de resolução do Conselho Diretor da OPS e em sua 23ª reunião, em setembro de 1985. Onde surgiu a doença da poliomielite? A primeira grande epidemia da poliomielite nos Estados Unidos ocorreu no estado de Vermont, no verão de 1894, e no curso já do século XX, 20 milhares de pessoas foram afetadas a cada ano. No Brasil, a interrupção da transmissão da polio passa a inserir-se no Programa de Prioridades Sociais da Nova República, em 1986. A possibilidade de erradicar uma doença ou seu vetor surgiu como conceito no final do século XIX, resultado do conhecimento científico acerca da causação e dos mecanismos de transmissão de várias doenças, bem como as medidas de prevenção e curativas. A partir daí, várias definições foram dadas ao termo erradicação ao longo do tempo. Houve antecedentes na Suécia em casos de paralisia infantil. A vacinação em massa com a OPV, vacina oral da poliomielite, trouxe mudanças significativas na tendência da doença,
diversas regiões do planeta ao longo dos anos 60 e 70. Ambas, as vacinas da Salk e a vacina da Sabin, conseguiram interromper a transmissão da doença paralítica ou circulação do vírus selvagem em vastas áreas geográficas. Deu-se polêmica sobre qual das duas teria melhor eficácia. Com a importante diminuição da incidência da polio a partir da década de 70, especialmente no continente americano, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, lançou a proposta de erradicação da polio na região. Em setembro de 1985, a 31ª reunião do Conselho Diretivo aprova por unanimidade a resolução da erradicação. O ano de 1990 é estabelecido como meta para erradicar a transmissão da polio, vírus selvagem. A coordenação fica a cargo do Programa de Imunização da OPAS, em Washington, com o apoio da Unicef, AIGE, BIRD e Rotary Internacional. No Brasil, as ações de combate à polio iniciaram-se em 1961, com imunização de forma não sistemática. 10 anos depois, 1971, criou-se o Plano Nacional de Controle da Poliomielite. Em 1979, foi concluído um estudo epidemiológico dos casos ocorridos entre 1975 e 79, e no ano seguinte, 1980, houve a instituição dos Dias Nacionais de Vacinação Maciça 2 vezes por ano, em um só dia, e todos os menores de 4 anos, independente da sua história vacinal. Em 1986, houve uma mudança da estratégia de controle para uma política de erradicação da polio. Os primeiros elementos do plano de erradicação para a América baseiam-se em 2 eixos básicos. O primeiro é a intensificação da imunização, alcançados e mantido altas coberturas vacinais, 90%, de forma homogênea. E o segundo estabelecimentos ou ampliação das atividades de vigilância epidemiológica da doença para controle dos surtos. A poliomielite, ou simplesmente polio, é uma doença que causa paralisia e pode ser fatal. Ela ainda ameaça as crianças de algumas partes do mundo. O vírus invade o sistema nervoso e pode causar a paralisia em questão de horas, colocando em risco pessoas de qualquer idade, mas principalmente menores de 5 anos. Não existe cura para a polio, mas ela pode ser evitada com as vacinas. Licença. Quando o Rotary e seus parceiros foram a GPI, Iniciativa Global de Erradicação da Polio, em 1988, logo após a Assembleia Mundial de Saúde, liderado pela Organização Mundial de Saúde, ter resolvido erradicar a doença, havia 350 mil casos de polio em 125 países por ano. Hoje reduzimos os casos em 99,9% e apenas 2 países reportando casos do vírus selvagem, Afeganistão e Paquistão. São os últimos
fronteiras. O Rotary e seus parceiros fizeram um enorme programa contra a polio, porém, para eliminar de vez a doença, é necessário um grande esforço de todos. Os desafios como os apresentados no Afeganistão e Paquistão, como instabilidade política, topografia acidentada e muitas vezes a recusa à vacina são as grandes preocupações, embora, mesmo com a pandemia da Covid, as campanhas de vacinação da polio foram retomadas. E tivemos essa boa notícia somente, que 2 casos de polio selvagem. A erradicação da polio no mundo é um desafio internacional, já que a doença ainda acontece de forma endêmica nos 2 países, do Afeganistão e Paquistão, o que corre o risco de algum continente ter um caso importante e o vírus voltar a circular em regiões em que já foi exterminado. A incerteza não é nenhuma novidade para a erradicação da polio. Isto não quer dizer que não tenha havido um enorme progresso contra essa doença incapacitante e com o risco de vida, incluindo-se esforços da erradicação na África, foi especialmente desafiador em países como a Etiópia e a Nigéria, mas no Afeganistão e Paquistão, muitas de crianças ainda estão em risco. Os 2 países, em 2019, viram retrocessos e a Covid, em 2020, desviou recursos e interrompeu a imunização, que é por meio de vacinação oral. Além disso, embora o movimento Talibã não seja anti-vacinação, per si, algumas vezes suspendeu a campanha contra a polio por motivos de segurança, inclusive por 4 meses no ano passado. Mesmo assim, após relatar dezenas de casos em 2019 e 2020, tanto o Paquistão como o Afeganistão tiveram apenas 2 casos. No Brasil, embora existissem referências a casos esporádicos da poliomielite, nas últimas décadas do século XIX, a primeira descrição de um surto foi feita pelo pediatra Dr. Carlos Fernandes Figueira, em 1911, no Rio de Janeiro. Desculpe, Carlos, não, do Carioca. Por pouco tempo, em 1917, Francisco de Sales Gomes Júnior descreveu outro surto na Vila Americana do estado de São Paulo. Na década de 1950, a polio era um dos principais temores das famílias. E eu lembro bem disso, que eu era mocinha, criança, e na minha cidade tinha muito medo sobre isso, sobre temores da polio. Inclusive, tive a filha de uma amiga que teve a polio e ficou com a paralisia. Mas depois de um tempo ela faleceu. Então, as famílias, por causa das suas graves sequelas, entre elas a paralisia dos membros inferiores. A campanha nacional de vacinação contra a polio foi criada em 1980, e o último caso da doença no Brasil foi em 1990. Este resultado foi
possível porque, devido à estratégia de vacinação adotada pelo Programa Nacional de Imunização, PNI, que teve início em 1980, o que contribuiu para a erradicação no Brasil. Em 1994, o Brasil obteve o certificado de erradicação da poliovírus selvagem pela Organização Pan-Americana de Saúde. Tem sido muito preocupante a baixa cobertura vacinal, especialmente temem um ressurgimento de apenas não da polio, mas de outras doenças. No Brasil, desde 2016, o esquema de vacinação contra a polio, disponíveis nas unidades básicas de todo o país, prevê 3 doses da vacina inativada contra a poliomielite, aplicada por meio de uma injeção no 2º, no 4º e no 6º mês de vida da criança, com um reforço após 15 meses e também 5 anos de idade. É fundamental que os pais responsáveis se conscientizem da importância de vacinar seus filhos para protegê-los de várias doenças e não apenas só da polio. Sabemos que o Brasil perdeu seu certificado de eliminação do sarampo por baixa cobertura vacinal. Por isso, afirmo que os pais precisam de se conscientizar da importância das vacinas. Mesmo com a poliomielite erradicada no Brasil, o Ministério da Saúde mantém uma intensa vigilância epidêmica e os estudos do meio ambiente para ter certeza de que o vírus não está em circulação no país. A taxa de vacinação caiu em todo o mundo devido à pandemia do coronavírus. Mais de 80 milhões de crianças com menos de 1 ano de idade correm o risco de contrair a doença, que podem ser evitadas por meio da vacina, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, as vacinas estão em queda há 5 anos, e isso preocupa o Ministério da Saúde, porém, a tendência da baixa vacinação não é só do Brasil, é do mundo todo. Precisamos buscar novas alternativas para convencer a população da importância da vacinação. Desde 1989, o Brasil não registra casos de infecção. Em 1994, foi certificado a área livre de circulação dos vírus pela Organização Pan-Americana de Saúde. Salientamos que o Brasil teve 26 mil casos de pólio em 1968 a 1980 e não registra casos há 30 anos. Uma história que eu achei interessante. Vacina e imunização criança. O governo do estado de Goiás, em 1997, implantou o programa Apoio às Famílias Carentes. Neste estudo, foi investigado o estado vacinal das crianças de até 6 anos. Foram os cartões das crianças até 6 anos, sendo 429 da capital e 836 dos municípios do interior. E constatado que 91,23% delas estavam com o esquema de vacinação atualizados. O que concluíram? Que uma cesta básica condicionada à exibição do cartão de criança pode ter contribuído com as medidas do programa de imunização. Isso é um trabalho que o governo poderia fazer sempre.
Hoje, em Goiás, 3 municípios seguem com cobertura vacinal abaixo de 50% das crianças de 1 ano e de idade, e são eles Faina, Formoso e Novo Planalto. Não são cidades da nossa área, mas são preocupantes. A polio em Brasília. Balanço parcial da campanha. Até 23 de outubro, Brasília tinha alcançado apenas 30% da meta de cobertura vacinal contra a poliomielite. Desde o início da campanha, em 5 de outubro de 2020, foram vacinadas 48.388 crianças. A Secretaria de Saúde se esforçou em solicitar aos pais para levarem as crianças para vacinar, mesmo com a pandemia do coronavírus. Colocaram à disposição 145 salas de vacinação, funcionando de segunda a sexta-feira e nos horários das unidades básicas de saúde. O Rotary levou o Zé Gotinha e a Maria Gotinha nos postos de saúde com distribuições de doces e guloseimas para a criançada. Fez sorteios de bicicletas e muitos outros eventos. Contribuiu muito para essa campanha. Em Brasília, o último registro de caso confirmado foi em 1987. No entanto, a vacina continua sendo a única maneira de impedir a doença de volta. Em dezembro de 2020, no Distrito Federal, apenas 58% do público-alvo foi imunizado. Já na campanha da multivacinação, tomaram doses apenas 68 dos menores de 15 anos. A iniciativa inclui dose contra várias doenças, também incluindo a polio. Segundo a gerente de imunização da Secretaria de Saúde, Renata Brandão, não vacinar, além de colocar em risco a própria saúde, coloca em risco também a saúde de seus familiares e de outras pessoas do seu convívio, contribuindo para aumentar a circulação da doença. Vacinar é prevenir, é imunizar, é cuidar. No Distrito Federal, a série histórica dos últimos 30 anos da cobertura vacinal contra a polio, em menos de um ano, mostra uma tendência de queda das coberturas em 2015 e de 2017 a 2019. A meta de cobertura não foi atingida e isso é um fator de risco. Nos últimos anos, as coberturas vacinais vêm diminuindo e isso ocorre pela falsa sensação de que estamos seguros, de que a doença já foi erradicada e que não há necessidade de tomar vacinas, uma segunda dose da vacina. Há influências de fake news em 2020, especificamente, a pandemia também pode ter contribuído. Ao estudarmos a história da polio e da sua erradicação, percebemos a complexidade de aspectos envolvidos, políticos, sociais, culturais, científicos, econômicos. A aventura da vacinação não existiria sem uma validação política, sem a ativação de uma força de pacto social. As ações científicas e políticas em torno da questão da polio, a política da erradicação da polio no Brasil foi bem sucedida,
pelo setor de saúde que eliminou a doença, a busca de uma vacina, a introdução da vacina antipólio no Brasil, diagnóstico laboratorial da poliomielite, o Plano Nacional de Controle da Polio, a implantação do Sistema de Vigilância Epidemiológica, o Dia Nacional da Vacinação e a erradicação da doença. Lugares de sucessos da polio no Brasil. A maior cobertura foi registrada no Amapá, com 94,7%, seguindo Pernambuco com 64%, e Paraíba com 61%. De insucesso, no Brasil, as menores coberturas foram no Acre, com 31,1%, na Rondônia, com 17,3%, portanto, coberturas no Brasil, total 74,2%, e aqui na nossa região do Distrito Federal, 63,0%, em Goiás, 77,8%. Vou aproveitar para comunicar que foi lançada uma campanha de arrecadação Polio Plus com o prazo de 28 de abril a 31 de março, e com a meta de 30 mil cash ou FEDUC, com premiações para os distritos que doarem mais de $1.000. Hoje estamos com somente $20.000 e necessitamos aumentar este número, pois a nossa meta é de $30.000. E agradeço o nosso pronunciamento. Eu não sou pessoa de fazer discurso e de pronunciamentos, mas procurei fazer uma pesquisa sobre o que eu pude para apresentar hoje aqui para vocês. Desculpe a minha voz também um pouquinho rouca. Obrigada. E a sua fala, Yara, foi simplesmente brilhante para nós, e eu agradeço a UPS, né, que é a nossa hospedeira do nosso clube também, e o nosso clube agradece aí pela sua disposição de falar para nós. Você vai receber hoje esse certificado aí virtualmente, mas em breve nós iremos certamente nos encontrarmos e comemorar aí a sua fala, porque ela é de muita importância para o nosso clube, para o nosso distrito. E também, Yara, eu sei que você já sabe disso, você sabe que você é a mais nova youtuber, né, do nosso distrito, porque o companheiro Chico vai preparar esse vídeo, né, e certamente dentro de alguns dias ele estará lá um pouco mais, aliás, um pouco de Rotary, né, e todos nós podemos acessar e compartilhar para todos os distritos, para todos os clubes, né, e você estará lá contribuindo com essa causa.